Meu nome é Ananda, tenho 32 anos e sempre achei que o medo era só uma sombra da mente, algo que se dissipa com a luz da razão. Moro em Aracaju, onde trabalho como designer gráfica, e a vida na cidade, com seus barulhos e rotinas, sempre me manteve ancorada no real. Mas há 2 semanas tudo mudou. Minha amiga de infância, Raquel, me chamou para passar uns dias na casa de sua família, uma propriedade rural encravada no sertão de Sergipe, perto de Canindé de São Francisco. Ela estava sozinha, lidando com o luto recente da mãe, e disse que precisava de companhia para colocar a cabeça no lugar. Não pensei 2 vezes. Peguei uma mochila com minha lanterna, um canivete que carrego desde um assalto em 2019 e um caderno onde esboço ideias para meus projetos. Saí de carro ao meio-dia, mas o trajeto, cheio de curvas e estradas de terra, me fez chegar só à noite. Quando vi a casa, isolada entre cajueiros retorcidos e um terreno seco, senti um aperto no peito que não soube explicar. A casa era térrea, de paredes descascadas e telhas soltas, com uma varanda que parecia ceder sob o peso do tempo. O ar estava quente, carregado com o doce dos cajus maduros, mas havia algo mais, um cheiro ácido, como vinagre derramado. Raquel me recebeu com um abraço apertado, mas seus olhos estavam fundos, a pele pálida, como se não dormisse há dias. Obrigada por vir, Ananda. Tô com medo de ficar aqui sozinha, ela disse, a voz quase sumindo. Dentro da casa, a sala era simples, com móveis velhos e um ventilador que zumbia inutilmente contra o calor. As janelas estavam fechadas, com cortinas pesadas que bloqueavam a luz da lua. Perguntei o que estava acontecendo, e Raquel hesitou, olhando para o chão. É a árvore, o cajueiro grande, atrás da casa. Tem algo errado com ele. Ela me levou até a janela da cozinha, apontando para um cajueiro enorme, a uns 20 metros, com galhos que pareciam braços esqueléticos sob a luz prateada. Havia uma marca na casca, um arranhão fundo em forma de espiral, que não parecia natural. Não estava aí quando cheguei, ela disse. E à noite, eu ouço coisas. Não é vento, Ananda. É como se a árvore estivesse viva. Tentei rir, dizer que era só o luto brincando com ela, mas o cheiro ácido ficou mais forte, e o silêncio do sertão parecia pesado, como se algo segurasse o ar. Decidimos dormir na sala, com colchões no chão, mas o sono não vinha. Por volta da 1 da manhã, ouvi o primeiro som, um rangido, como unhas raspando madeira vindo de fora. Meu coração disparou e Raquel se sentou, agarrando meu braço. É isso, toda noite, ela sussurrou, os olhos arregalados. Peguei a lanterna e o canivete, o corpo tremendo, mas movida por uma mistura de medo e necessidade de entender. Fui até a janela, puxando a cortina. O cajueiro estava lá, imóvel, mas a marca na casca parecia maior, mais profunda, como se tivesse crescido. Então vi movimento, não no chão, mas nos galhos. Algo se movia lento, como uma sombra líquida, escorrendo entre as folhas. Não tinha forma clara, mas era grande, maior que um homem, e seus contornos pareciam pulsar, como se respirassem. Ananda, não olha. Raquel puxou meu braço, mas era tarde. A coisa no cajueiro virou a cabeça, se é que era uma cabeça, e 2 pontos brilhantes como brasas me encararam. Meu estômago embrulhou e o cheiro ácido virou um fedor que queimava as narinas. Corri para trancar a porta da varanda, mas o rangido ficou mais alto, agora na parede, como se algo rastejasse ao redor da casa. A gente tem que sair daqui! Gritei, puxando Raquel, que tremia tanto que mal conseguia andar. Peguei minha mochila e corremos para o quarto, o único com uma janela pequena o suficiente para bloquear com um armário. O rangido virou batidas, lentas, ritmadas, como se a coisa testasse a casa, procurando um jeito de entrar. Empurrei o armário contra a janela, o coração na garganta, e Raquel se encolheu no canto, rezando baixo.
O cheiro era insuportável agora e as batidas pararam, substituídas por um som pior, um chiado como ar escapando de um pulmão furado, vindo de todos os lados. Olhei pela fresta do armário e lá estava, do lado de fora, grudada na parede como uma aranha. Não tinha rosto, só aquelas brasas no lugar dos olhos e braços longos que se esticavam, as pontas arranhando o vidro. Ananda, ela sabe meu nome. Raquel chorava e eu senti um frio na espinha porque na minha cabeça ouvi um sussurro. Ananda. Não era uma voz, mas um pensamento invasivo, como se a coisa tivesse entrado em mim. Não sei de onde tirei coragem, mas peguei o canivete e uma garrafa de álcool que vi no quarto. Raquel, pro carro, agora! Gritei. Destampei o álcool, joguei no chão da sala e acendi um fósforo que achei na cozinha. O fogo subiu rápido, lambendo as cortinas, e corremos pela porta dos fundos enquanto as chamas cresciam. O chiado virou um guincho, agudo, como se a coisa sentisse dor. Chegamos ao carro e eu pisei no acelerador, a casa ficando menor no retrovisor, o fogo iluminando o cajueiro. Por um segundo vi a coisa, contorcendo-se entre as chamas, os braços longos se debatendo, os olhos de brasa ainda fixos em mim. Dirigimos até Canindé, sem parar, sem falar. Passamos a noite na casa de um tio de Raquel. E no dia seguinte, voltamos com bombeiros e um padre da cidade. A casa estava em cinzas, o cajueiro reduzido a um tronco carbonizado. A marca em espiral sumiu e o cheiro ácido também. Os bombeiros disseram que o fogo foi acidental, mas o padre, depois de benzer o terreno, me puxou de lado e disse: "Não volte aqui, menina. Tem coisas que o fogo não mata." Raquel se mudou para Aracaju e eu nunca mais aceitei jobs em áreas rurais. Joguei fora o caderno que levei naquela noite porque os esboços que fiz, sem perceber, eram todos daquela espiral. E mesmo agora, trancada no meu apartamento, sinto o cheiro ácido às vezes, como se a coisa tivesse deixado uma marca em mim. Eu nunca fui de acreditar em instintos. Mas, quando pisei na fazenda da minha avó, no interior do Mato Grosso, senti algo errado, como se o próprio ar me avisasse para dar meia volta. Meu nome é Lucas, tenho 32 anos e sou engenheiro agrônomo. Ou pelo menos era, até o mercado me engolir com demissões e promessas vazias. Depois de meses desempregado, afundado em dívidas e com a autoestima no chão, aceitei o convite da minha mãe para passar um tempo na fazenda de Dona Elvira, minha avó materna, em Cáceres. Era um refúgio, ou pelo menos deveria ser. A viagem de ônibus foi longa, com o cheiro de diesel e o balanço das curvas na estrada me deixando nauseado. Quando cheguei, o sol já se punha, tingindo o céu de um vermelho que parecia sangrar sobre os campos de soja. A fazenda era um lugar parado no tempo. O casarão de madeira, com suas janelas tortas e tinta descascada, parecia inclinar-se sob o peso dos anos. Ao redor, o capim alto balançava com o vento quente, e o cheiro de terra úmida misturava-se ao odor doce das goiabeiras que ladeavam o caminho de terra batida. Minha avó, Elvira, uma mulher miúda de olhos afiados, me recebeu, com um abraço seco. "Tu tá magro, menino", ela disse, a voz rouca de quem fumava desde jovem. Ao lado dela estava Raimundo, o caseiro, um homem alto, de pele queimada e mãos calejadas, que mal levantou os olhos do chapéu de palha enquanto descarregava minha mochila. Havia algo na postura dele, uma rigidez, como se estivesse sempre alerta. Perguntei por minha prima Elisa, que supostamente cuidava da fazenda com eles, mas Elvira desviou o olhar. "Ela está ocupada", foi tudo o que disse. E o silêncio que veio depois pesou mais do que suas palavras. Na primeira noite, sentei-me na varanda, tentando ignorar a angústia que me seguia desde São Paulo. O céu estava claro, mas a escuridão, além do quintal, era densa, como se engolisse a luz da lâmpada fraca pendurada no poste. O som dos grilos era ensurdecedor, mas por baixo dele havia um vazio, um silêncio que parecia vivo.
Foi então que ouvi algo, não um arrastar, mas um estalo, como se alguém pisasse em gravetos secos. Virei a cabeça procurando na penumbra, mas só vi o contorno das goiabeiras e o vulto distante do galpão de ferramentas. Raimundo, que apareceu na varanda com uma garrafa de pinga, notou minha inquietação. É só bicho, doutor, ele disse, mas seus olhos estavam fixos na escuridão, e ele tomou um gole longo demais para alguém que parecia tão calmo. No dia seguinte, decidi explorar a propriedade. Precisava me ocupar, afastar os pensamentos que me puxavam para o fundo. Peguei uma lanterna no galpão e caminhei pelos campos, onde o cheiro de fertilizante químico irritava minhas narinas. A fazenda era vasta, com plantações de soja que se estendiam até onde a vista alcançava. Mas o que me chamou a atenção foi uma trilha estreita que levava a um trecho de cerrado intocado, com árvores tortuosas e cipós que pareciam estrangular o chão. O ar ali era mais pesado, quase pegajoso, e o som dos grilos dava lugar a um silêncio que fazia meus ouvidos zumbirem. Segui a trilha, sentindo a terra macia sob minhas botas, até chegar a um lago pequeno, escondido entre a vegetação. A água era tão parada que parecia um espelho, refletindo o céu cinzento. Mas o que me fez parar foi o que vi na margem. Uma cruz de madeira tosca, fincada na terra, com o nome Elisa entalhado em letras tortas. Meu coração disparou. Elisa, minha prima, que supostamente estava ocupada. Corri de volta ao casarão, o suor escorrendo pelo rosto, a lanterna balançando na mão. Encontrei Elvira na cozinha, descascando mandioca com uma faca cega. O que aconteceu com a Elisa? Perguntei, a voz tremendo. Ela parou, a faca suspensa, e me olhou, com uma expressão que misturava tristeza e algo que eu não conseguia decifrar. Ela se meteu onde não devia, Lucas, disse por fim. Foi pro lago à noite, não voltou. Perguntei o que ela quis dizer, mas Elvira apenas voltou a descascar a mandioca, como se eu não estivesse ali. Raimundo, que entrou na cozinha, naquele momento completou. Tem coisa que não gosta de ser incomodada, doutor. Deixa quieto. Naquela noite, não consegui dormir. O calor era sufocante e o cheiro de terra molhada parecia invadir o quarto. Cada rangido do assoalho me fazia pular, e a imagem da cruz com o nome de Elisa não saía da minha cabeça. Por volta da meia-noite, ouvi algo novo. Um som baixo, como um lamento, vindo do lado de fora. Não era humano, mas também não era de animal. Era algo que vibrava no ar, como se o próprio vento estivesse ferido. Levantei-me, o coração na garganta, e olhei pela janela. Na escuridão, vi uma sombra se mover perto do galpão, alta e esguia, com movimentos que pareciam errados, como se não obedecesse às leis do corpo humano. Tentei convencer a mim mesmo que era só minha imaginação, mas quando a sombra parou e virou a cabeça na minha direção, senti um frio que não explicava. Não eram olhos que me encaravam, mas algo pior, um vazio que parecia me sugar. No dia seguinte, confrontei Raimundo. Ele estava consertando uma cerca no curral, o rosto fechado. O que tem nesse lago? Perguntei, tentando manter a voz firme. Ele hesitou, o martelo parado no ar, e finalmente falou. É velho, doutor, mais velho que a fazenda. Os antigos diziam que o lago guarda coisas que não deviam ser mexidas. Ele contou com a voz baixa sobre trabalhadores que sumiram ao longo dos anos, sempre à noite, sempre perto do lago. Sobre Elisa, que começou a agir estranho, falando sozinha, dizendo que via vultos na água. Ela foi atrás, mesmo eu avisando, ele disse, os olhos marejados. E não voltou. Eu deveria ter ido embora. Deveria ter pegado o próximo ônibus e deixado aquela fazenda para trás. Mas algo em mim, talvez a teimosia, talvez a culpa por não ter estado mais presente na vida de Elisa, me fez voltar ao lago naquela noite. Levei a lanterna e uma faca de cozinha que peguei escondido. O cerrado estava silencioso
exceto pelo som dos meus passos e da minha respiração acelerada. Quando cheguei à margem, a cruz ainda estava lá, mas agora havia algo novo. Marcas na terra, como se algo pesado tivesse sido arrastado, não por mãos humanas, mas por algo maior, mais bruto. A água do lago estava agitada, pequenas ondas, quebrando na superfície como se algo se movesse logo abaixo. Então, eu vi. Não sei como descrever, porque minha mente se recusa a aceitar. Era uma forma emergindo da água, não humana, mas com traços que imitavam um rosto. A pele, se é que posso chamar assim, era pálida e brilhante, como se fosse feita de lama viva. Os olhos, se é que eram olhos, eram buracos fundos, e quando me encararam senti meu corpo travar, como se o ar tivesse sido sugado dos meus pulmões. A coisa não falou, mas o lamento que ouvi antes voltou, mais alto, vibrando nos meus ossos. Larguei a faca e corri, o pânico me guiando enquanto galhos rasgavam minha camisa e o som daquela coisa ecoava atrás de mim. Cheguei ao casarão tremendo, as mãos ensanguentadas dos arranhões. Elvira e Raimundo estavam na sala, e quando me viram, não precisaram de explicações. "Você foi lá?" Elvira disse, a voz quase um sussurro, mas cheia de resignação. Passamos a noite trancados, a lanterna ligada, o silêncio entre nós mais pesado que o medo. Ao amanhecer, arrumei minha mochila e peguei o primeiro ônibus. Não olhei para trás. Não disse adeus. Meses depois, de volta à cidade, ainda sinto o peso daquele lago. Às vezes, sonho com a água parada, com a cruz de Elisa, com aqueles olhos que não eram olhos. E nas noites mais escuras, juro que ouço aquele lamento, como se algo lá no fundo ainda soubesse meu nome. Eu não queria voltar para aquele lugar, mas a vida tem um jeito cruel de nos empurrar para os cantos que mais tememos. Meu nome é Daniel, 38 anos, ex-veterinário, que trocou a cidade grande por um emprego temporário em uma fazenda no interior do Rio Grande do Sul, perto de Bagé. Depois de um erro médico que custou minha licença e a confiança de todos ao meu redor, achei que o isolamento seria minha salvação. A fazenda do seu Geraldo, um velho amigo do meu pai, parecia o lugar perfeito para recomeçar, longe das fofocas, dos olhares julgadores, longe de mim mesmo. Mas ao chegar, com o vento gelado cortando meu rosto e o cheiro de erva mate misturado à fumaça de um fogaréu distante, senti algo que não era só o frio da campanha gaúcha. Era como se a terra soubesse quem eu era e não me quisesse ali. A fazenda era vasta, com campos de capim ralo que se estendiam até o horizonte, pontuados por coxilhas suaves e algumas árvores tortuosas que pareciam dobradas por anos de vento. O casarão principal, de pedra bruta e telhado baixo, tinha um ar de resistência, como se desafiasse o tempo. Geraldo, um homem de pele curtida e barba grisalha, me recebeu com um aperto de mão firme, mas seus olhos pareciam evitar os meus. "É bom te ter aqui, Daniel", ele disse, mas havia uma hesitação na voz, como se ele soubesse de algo que eu não sabia. No primeiro dia, conheci os outros. Dona Margarida, a esposa dele, uma mulher de sorriso fácil, mas com mãos que tremiam ao servir o café. E Leandro, o peão jovem de fala rápida e olhos inquietos, que parecia sempre à beira de fugir. Havia também um vazio na casa, uma ausência que ninguém mencionava, mas que pairava como poeira no ar. A primeira noite foi tranquila, ou pelo menos parecia. Dormi num quarto pequeno no fundo do casarão, com uma janela que dava para o campo. O silêncio era tão profundo que eu ouvia meu próprio coração. Um lembrete incômodo de que eu ainda estava vivo. Mas, por volta das 3 da manhã, acordei com um cheiro estranho. Não de fumaça, mas de algo acre, como ferro quente. Levantei-me, o assoalho rangendo sob meus pés, e olhei pela janela. O campo estava escuro, exceto por um brilho fraco, como uma fogueira, mas sem chamas.
Era apenas um ponto de luz alaranjada, pulsando no meio do pasto, a uns 200 metros do casarão. Tentei ignorar, dizendo a mim mesmo que era algum truque da luz da lua, mas meu estômago se revirou. Quando olhei de novo, o brilho tinha sumido. No dia seguinte, decidi perguntar a Geraldo. Ele estava no galpão, consertando um trator, o rosto suado apesar do frio. Fogueira? Não tem fogueira nenhuma aqui, Daniel. Ele disse, sem me olhar. Deve ser reflexo de alguma coisa. Mas Leandro, que estava por perto, deixou cair a chave de fenda que segurava, e seus olhos encontraram os meus por um segundo, antes de ele se virar. Margarida, na cozinha, foi mais direta. Não sai à noite, menino, ela disse, enquanto amassava pão. O campo engana. Perguntei o que ela queria dizer, mas ela apenas balançou a cabeça e começou a cantar. Um hino religioso, como se quisesse afastar algo. Eu não sou de ficar parado, então decidi investigar. Peguei uma lanterna e caminhei até o lugar onde vi o brilho, no meio do pasto. O chão ali era diferente. Não queimado, mas endurecido, como se tivesse sido prensado por algo pesado. No centro, encontrei uma marca estranha. Um círculo perfeito, com cerca de 1 metro de diâmetro, onde o capim estava amarelado, quase morto. Não havia cinzas, nem sinais de fogo, mas o cheiro acre estava lá, forte, subindo pelo meu nariz como uma ameaça. Enquanto eu me agachava para tocar o solo, ouvi um som, não um gemido ou um arrastar, mas um estalo seco, como se o ar tivesse se partido ao meio. Levantei-me rápido, a lanterna varrendo o campo, mas não havia nada. Só o vento, que agora parecia carregar um peso, como se alguém estivesse atrás de mim respirando. Naquela noite o cheiro voltou, mais forte, invadindo o quarto como se quisesse me sufocar. Não dormi. Fiquei sentado na cama, a lanterna na mão, ouvindo o silêncio que não era silêncio. Havia algo ali, algo que eu não via, mas sentia. Uma presença que parecia rastejar pelos cantos da minha mente. Quando o dia amanheceu, confrontei Leandro. Ele estava no curral, cuidando de uma vaca que parecia assustada, os olhos arregalados, como se vissem algo que eu não via. "O que está acontecendo aqui?" perguntei, minha voz mais alta do que pretendia. Ele hesitou, olhou ao redor e então falou, quase sussurrando, mas sem aquele tom clichê de mistério. "É o fogo que não queima, doutor. Aparece de vez em quando, desde que o filho do seu Geraldo sumiu." Ele parou, engoliu em seco. "O guri foi para o campo à noite, atrás de um cavalo que fugiu. Só acharam as botas dele, no meio de um círculo igual àquele." Meu sangue gelou. Perguntei por que ninguém me contou, mas Leandro apenas deu de ombros. "Quem acredita? Mas depois que o guri sumiu, as coisas mudaram. O gado fica doente, o chão fica duro e esse cheiro..." Ele não terminou. Naquela tarde, encontrei Margarida chorando na varanda, 1/3 nas mãos. "Era meu menino, Daniel," ela disse, a voz embargada. "Ele não devia ter ido, mas ele viu o brilho, igual tu viu." Tentei confortá-la, mas minha própria cabeça estava um caos. Eu não acreditava em fantasmas, mas aquele lugar estava me engolindo, como se a terra quisesse me punir pelos meus próprios erros. Na terceira noite, decidi que precisava saber. Peguei a lanterna e uma faca de caça que achei no galpão, ignorando os avisos de Geraldo, que tentou me impedir com um olhar que misturava medo e raiva. Caminhei até o círculo no pasto, o coração batendo tão forte que parecia querer escapar do peito. O cheiro acre estava insuportável e o ar parecia denso, como se eu estivesse andando embaixo d'água. Quando cheguei, o brilho estava lá, pulsando, mas não era uma fogueira. Era uma luz fria flutuando a poucos centímetros do chão, dentro do círculo. E no centro, vi algo que fez meu corpo travar. Pegadas, não humanas, mas também não de animal. Longas, com dedos que pareciam garras, marcadas no solo duro. E então, o estalo voltou, mais alto,
seguido por um calor que não queimava, mas parecia derreter minha pele. Corri, mas não para o casarão. Algo em mim sabia que não adiantava. Fui até o galpão, onde encontrei uma lata de gasolina. Não sei o que me possuiu, mas voltei ao círculo e joguei a gasolina no chão, acendendo um fósforo. O fogo pegou rápido, mas em vez de consumir o capim, ele subiu formando uma cortina de chamas que não soltava fumaça. E no meio das chamas vi uma forma não humana, mas com contornos que imitavam um corpo, alta, com braços que pareciam se estender para sempre. Não tinha rosto, mas eu sentia seu olhar, como se ele soubesse de cada erro que cometi, cada vida que falhei em salvar. Gritei, jogando a lanterna que se apagou ao bater no chão. Quando cheguei ao casarão, Geraldo e Margarida estavam na porta, pálidos. Tu viu? Geraldo disse, não como pergunta, mas como certeza. Não respondi. Peguei minhas coisas, joguei no carro e dirigi até a cidade, o cheiro acre ainda grudado em mim. No retrovisor, vi o brilho pulsar uma última vez antes de sumir. Nunca voltei. Mas às vezes, quando passo por um campo aberto, sinto aquele calor que não queima e sei que ele ainda está lá na terra, esperando para me encontrar de novo. Eu me chamo Mariana Costa, tenho 38 anos e até hoje não consigo falar sobre o que aconteceu na fazenda sem sentir um aperto no peito. Sou agrônoma, formada pela Universidade Federal de Viçosa e trabalho como consultora para propriedades rurais no interior de Minas Gerais. Meu marido, André, é engenheiro civil, mas ele sempre preferiu os projetos pequenos, reformas de casas ou galpões, porque isso deixa mais tempo com a gente. Temos 2 filhos, o Lucas, de 12 anos, que sonha em ser jogador de futebol, e a Clara, de 7, que vive desenhando borboletas e quer ser veterinária. Minha vida sempre foi planejada. Acordar às 6h, tomar café com pão de queijo feito pela minha mãe, que mora com a gente, e depois sair para visitar alguma fazenda ou organizar relatórios no escritório improvisado que montei no quarto de hóspedes. Meu maior medo, desde criança, era perder o controle das coisas. Talvez por isso eu sempre tenha sido tão metódica. Mas o que aconteceu naquela fazenda, em outubro de 2023, não tem explicação que caiba nos meus cadernos de anotações. Não era um monstro, uma sombra, nada disso. Era pior porque era real e eu não tinha como escapar. Tudo começou quando fui contratada por um cliente novo, o seu Armando, dono da fazenda Boa Vista, a uns 40 quilômetros de Patos de Minas. Ele era um homem de uns 60 anos, viúvo, com um jeito quieto, mas educado. Tinha aquele olhar cansado de quem já viu muito na vida e as mãos calejadas de quem nunca deixou o campo. A fazenda dele era grande, umas 300 hectares, com plantações de milho, soja e uma criação pequena de gado leiteiro. Ele me chamou porque a produtividade estava caindo há 2 anos e ele não entendia por quê. Os relatórios que ele mandou por e-mail mostravam que o solo estava bem, a irrigação era decente, mas as plantas simplesmente não vingavam como antes. Eu já tinha lidado com casos assim, pragas, fungos ou até erro humano na aplicação de defensivos. Então, marquei uma visita de 3 dias para avaliar tudo de perto. André não gostou da ideia de eu ficar tanto tempo fora, mas era trabalho e a grana ia ajudar a pagar a escola dos meninos. Minha mãe ficou com as crianças e eu parti numa segunda-feira com minha caminhonete carregada de equipamentos de análise de solo, cadernos e uma mala com roupas práticas. Cheguei à fazenda por volta das 10h da manhã. O lugar era bonito, mas não tinha nada de especial. Uma casa principal de tijolos aparentes, com varanda de madeira, um curral bem cuidado e os campos de plantação se estendendo até onde a vista alcançava. O cheiro de capim molhado e esterco era forte, mas para mim isso era só o cheiro do trabalho. Seu Armando me recebeu com café coado e bolo de fubá, me apresentou aos funcionários, uns 5 homens que trabalhavam na lida diária, e me levou para o primeiro campo de milho.
Passei o dia coletando amostras de solo, medindo pH, verificando a umidade. Tudo parecia normal, mas havia algo estranho nas plantas. As folhas tinham manchas amareladas, não como as de uma praga comum, mas como se estivessem murchando de dentro para fora. Fiz anotações, tirei fotos e à noite, na janta, comentei com seu Armando. Ele só balançou a cabeça. Disse que já tinha tentado de tudo. Adubo novo, troca de sementes, até um agrônomo de Uberlândia antes de mim. Se não resolver Mariana, vou ter que vender a fazenda. Ele disse com a voz tão pesada que me deu um nó no estômago. Naquela primeira noite, dormi no quarto de hóspedes da casa principal. Era um cômodo simples, com uma cama de solteiro, um armário velho e uma janela que dava para a plantação. Eu estava exausta, mas não conseguia dormir direito. Não era barulho, nem calor. O clima estava fresco, com aquele vento gostoso do interior. Era uma sensação esquisita, como se eu estivesse sendo observada, mas não por alguém. Era mais como se o lugar em si tivesse olhos. Tentei ignorar, atribuí ao cansaço, mas acordei no meio da noite com um som baixo, quase um zumbido. Vindo de fora, não era motor nem inseto, era algo constante, como um rádio mal sintonizado. Levantei, olhei pela janela, mas só vi o milharal balançando com o vento. Voltei para a cama, mas o sono não veio mais. De manhã, perguntei aos funcionários se tinham ouvido algo e todos negaram com uma pressa que me deixou desconfiada. O mais jovem, o João, um rapaz de uns 20 anos que cuidava do gado, desviou o olhar quando perguntei. Notei que ele parecia nervoso, mas não insisti. No segundo dia, fui mais fundo na análise. Peguei amostras de raízes, testei a água do sistema de irrigação e comecei a perceber algo que não fazia sentido. A água tinha um leve odor químico, mas os testes não apontavam nada fora do comum. Resolvi caminhar até a fonte principal, um poço artesiano que ficava a uns 500 metros da casa, perto de um trecho de mata que separava a fazenda da estrada. O poço era antigo, com uma bomba elétrica moderna, mas a estrutura de concreto ao redor estava rachada, como se tivesse sido negligenciada por anos. Enquanto eu coletava água, senti aquele mesmo zumbido da noite anterior, agora mais claro, como se viesse do chão. Olhei ao redor, mas não havia nada além de mato e o barulho distante das vacas. Foi aí que vi, meio escondido entre as ervas, um pedaço de metal enferrujado, meio enterrado. Cavei com as mãos e puxei. Era uma tampa pequena, como de um tambor. Tinha um símbolo estranho, meio apagado, que parecia um triângulo com linhas cruzadas. Não era nada que eu reconhecesse, mas anotei no meu caderno e tirei uma foto. Quando voltei à casa, mostrei a seu Armando, e ele ficou pálido. Disse que era lixo velho e mudou de assunto, mas eu vi o jeito que ele apertou as mãos, como se quisesse esconder algo. Naquela noite, o zumbido voltou, mais alto. Eu estava no quarto, revisando minhas anotações, quando ouvi. Levantei, abri a janela e dessa vez o som parecia vir do poço. Peguei minha lanterna e saí, mesmo sabendo que era uma ideia idiota. A fazenda estava escura, só com a luz da lua iluminando o milharal. Quando cheguei ao poço, o zumbido era tão forte que parecia vibrar nos meus dentes. A tampa que eu tinha encontrado estava no mesmo lugar, mas agora parecia mais exposta, como se alguém tivesse mexido ali. Ajoelhei, apontei a lanterna e vi que a terra ao redor estava remexida, como se algo tivesse sido desenterrado. Não era uma pegada, não era um buraco, era só terra solta, úmida, com um cheiro que não era de terra, mas de algo químico, como gasolina misturada com podridão. Meu coração disparou e eu voltei correndo para casa. Tranquei a porta do quarto e passei a noite acordada, com a lanterna na mão, ouvindo o zumbido que não parava. No terceiro dia, eu estava decidida a ir embora. Disse a seu Armando que precisava de mais equipamentos para continuar a análise. Mas a verdade era que eu não queria ficar ali. Ele parecia aliviado,
como se soubesse que eu tinha visto algo que não deveria. Antes de ir, conversei com o João, o funcionário jovem, enquanto ele ordenhava as vacas. Ele estava mais quieto que o normal, e eu insisti, perguntando sobre o poço. Ele hesitou, olhou para os lados e finalmente falou com a voz tão baixa que mal dava para ouvir. Tem coisa enterrada ali, dona. Coisa que não devia estar. Perguntei o que ele queria dizer, mas ele só balançou a cabeça e disse para eu ir embora e nunca voltar. No caminho para casa, não conseguia parar de pensar naquela tampa, no zumbido, no cheiro. Quando cheguei, mandei as fotos e minhas anotações para um colega da universidade, especialista em química ambiental. Ele demorou 2 dias para responder. E quando respondeu, disse que o símbolo na tampa era de uma empresa química que faliu nos anos 80, conhecida por despejar resíduos tóxicos ilegalmente. Ele achava que o poço podia estar contaminado com algo que não aparecia em testes comuns, algo que talvez explicasse as plantas morrendo. Eu nunca voltei à fazenda. Soube, meses depois, que seu Armando vendeu tudo e se mudou para a cidade. O João sumiu, ninguém sabe para onde. Tentei esquecer, mas não consigo. Às vezes, quando estou sozinha no escritório, sinto um zumbido baixo, como se o som tivesse me seguido. O pior é que, semana passada, encontrei uma mancha amarelada no quintal de casa, igual às das plantas na fazenda. Não contei para o André, nem para as crianças, mas não consigo parar de pensar. E se o que estava enterrado lá não ficou lá?